eu percebi que eu estava vivendo no automático. Eu pegava o celular sem perceber, passava horas e horas mexendo no celular, e quando chegava no fim do dia eu já estava sem energia, me comparando com as pessoas, e eu não estava vendo quem realmente eu era, não estava olhando realmente para mim. E antes que você pense que esse é um vídeo sobre produtividade, sobre como ficar sem redes sociais mudou magicamente minha vida, realmente não é isso. Então, você provavelmente já ficou muitas horas no celular, porque eu sim. Bom, eu acho que por dia, talvez mais de 14 horas no celular. Eu realmente estava viciada em celular, em redes sociais, Instagram, TikTok. Eu mexia no celular o tempo todo, sempre à procura de mais alguma coisa que fosse legal, sempre à procura de um meme que fosse legal, engraçado, e nunca tinha fim. E aí eu saía de uma, ia pra outra o tempo todo. Você já passou por isso? Que eu sim, né? Então, é muito complicado a gente falar sobre redes sociais porque ela é uma ferramenta maravilhosa, inclusive eu consumo, nesses 60 dias, eu consumi YouTube, mas quando eu me vi nesse estágio da minha vida onde que eu rolava só o dedo, o tempo todo, mexendo no Instagram, fiz um cafezinho, rolando o dedo no Instagram e me comparava com as pessoas o tempo todo. E pelo fato de que, como o desafio do meu canal é saindo da inércia, eu estava realmente nessa inércia. Então, eu não fazia nada, só ficava me comparando, porque fulano já estava com uma vida estável, fulano estava viajando, fulano já tinha descoberto a sua profissão, o que realmente queria fazer da sua vida, e eu ainda com 32 anos ainda não tinha descoberto e tudo mais. E nisso você fica viciado em ficar caçando umas coisas, às vezes até se enganando, achando que está estudando, achando que está fazendo alguma coisa produtiva e não está. Então eu ficava passando horas e horas e horas no celular, até que quando aconteceu de eu perceber que a minha filha vinha falar comigo quando estava em casa e eu ficava enfurecida porque eu estava mexendo no Instagram ou vendo alguma coisa da vida de alguém e ela vinha falar comigo e eu simplesmente, Luísa, o nome da minha filha é Luísa, falava, Luísa, eu não quero falar agora, me deixa em paz, eu não quero falar agora. E ela, mamãe, mas eu quero falar com você rapidinho, porque minha filha fala muito, né, também a bichinha fala bastante, então era o tempo todo, mas caraca, eu tava mexendo no celular, não tava fazendo nada demais, eu tava vendo a vida dos outros e eu falava, Lois, agora não, agora é meu momento, eu tô relaxando a mente. E você não está relaxando a mente, não está. Então, assim, esse foi o estalo. Nesse momento eu parei pra perceber que eu falei, eu preciso dar um tempo disso, eu preciso, tá me fazendo mal. Então, eu chegava às vezes do trabalho e eu já falei aqui várias vezes, não, eu trabalho à noite, eu chego de madrugada, e aí eu ficava horas e horas no celular, pelo menos 1 hora. É meio estranho de falar isso, mas muita intimidade, mas eu vou falar. Era de praxe eu chegar do trabalho, ir pro banheiro, pegar o celular, sendo que eu já tinha mexido de dia, né? Então, pegar o celular, pegar o Instagram e ficar 1 hora, no mínimo, mexendo no celular. 1 hora no mínimo. E aí depois disso eu ia dormir, eu ia tomar banho e tudo, mas ia dormir. E isso tava acabando comigo mentalmente, porque depois de tanto mexer eu sentia que a minha ansiedade subia aqui. Sabe quando você sente o seu coração palpitando, a sua mente chega a doer de tanta coisa assim que tá na tua mente, de tanto você ver tanta coisa, tanta informação, e a minha mente doía. E eu perguntava assim para as pessoas, né, pros meus irmãos, falava assim, gente, vocês não ficam com uma sensação de ansiedade mexendo no celular, não? Porque toda vez eu mexo, eu não consigo parar, mas me dá uma sensação ruim de ansiedade. E bom, eles falavam que não dava, né, mas eu sempre senti essa sensação. E aí eu tomei essa decisão de ficar, perdão, de ficar
não estipulei tempo. Eu falei, eu vou ficar sem redes sociais. E já faz 2 meses que eu não estou mais utilizando nem Instagram e nem TikTok. No começo foi bem estranho, porque eu tenho uma tendência a substituir vícios. Então, eu acabava, tipo, entrando, eu falei, sem Instagram, sem TikTok, né? E eu nem mexia no Facebook, era só Instagram e TikTok, mas como a tendência é substituir vícios, que eu me pegava abrindo Facebook, me pegava abrindo Facebook pra olhar, porque eu estava em abstinência. Aí, quando eu me dava conta, eu saía rapidinho, porque, sinceramente, eu não sou muito fã de Facebook, mas eu saía rápido e eu falava, cara, eu tô querendo substituir. Aí, quando eu me dei conta, não entrei mais no Facebook. Aí entrou outro vício. Essa rede social que eu amo, que é o YouTube. Mas, diferente das outras redes sociais, essa aqui, o meu algoritmo tá muito bem treinado para ver coisas boas para minha mente, acredito eu. Coisas sobre estudo, sobre neurociência, que eu amo, sobre podcasts, sobre negócios, empreendedorismo, coisas sobre espiritualidade também, que é um assunto que eu gosto muito. Então, essa é uma parte que eu gosto muito. E como é que é o nome daquele? O shorts. Shorts não me pega muito, não. Mas eu gosto muito de ver vídeos longos. Então, eu me peguei, de repente, assistindo um pouco mais de YouTube do que eu tava acostumada a ver antes. Aí eu falei, acho que eu tô substituindo o vício de novo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Substituição de vícios. Mas tenta substituir um vício ruim por um bom, pelo menos, né? Porque pelo menos eu estava vendo alguma coisa produtiva pra minha mente. Mas sabemos que adquirir informação demais é o que causa a nossa obesidade mental. A gente fica com tanta coisa na mente que a gente acaba sentindo aquela pressão e você nem absorve tudo aquilo que você viu durante o dia, você fica perdido. Então eu reduzi também o tempo de YouTube. Foi aí que eu decidi criar o desafio saindo da inércia. A partir do momento que eu fiquei sem redes sociais, eu parei de me comparar com as outras pessoas, de achar que eu estava ficando para trás ou ficando velho, que já tinha passado meu tempo, ou até mesmo de querer fazer o que as outras pessoas estavam fazendo, de, por exemplo, às vezes você tá tão perdido na vida, no caso eu mesmo, tô falando você, mas tô falando de mim, tá tão perdido na vida que você não sabe nem o que você quer fazer. Então você vê alguma pessoa fazendo alguma coisa, financeiramente, empreendedorismo, alguma coisa, e você fala, poderia fazer isso. Você poderia, mas será que é isso mesmo que você quer? Ou você não tá vendo só o que o coleguinha tá fazendo, tá dando resultado pra ele, e é o que você... Aí você vai lá e quer fazer também. Então, assim, YouTube eu sempre quis, sempre. Há 10 anos, 11 anos, sei lá quantos anos eu sonho em produzir conteúdos pra cá. E eu nunca tive essa coragem de começar. E eu senti que depois que eu fiquei sem rede social, eu falei, acho que agora é a hora. Então, isso foi uma coisa muito boa. Eu comecei a sentir que eu tenho mais tempo, meu dia começou a render muito. Por quê? Porque eu passava horas rolando o dedo no Instagram. Quando você tá mexendo, a hora passa extremamente rápido. 15 minutos não é nada quando você tá mexendo no Instagram ou quando você tá mexendo no TikTok. Você vê, sei lá, 3, 4 vídeos, 5 vídeos, se o vídeo for bom e te prender. Então você fica lá e passa rápido. Então 1 hora também, pra mim não era nada, passava rápido. Quando eu ia ver já tava escurecendo. Então, assim, eu comecei a ver que meu dia começou a render muito mais. Eu comecei a dar mais atenção pra minha filha. A gente começou a ter os dias da família, né? Na minha folga, terça e quarta. À noite a gente fica sem celular, fica fazendo jogos. Compramos mais jogos pra poder jogar no dia da família, né? Fazer uma comidinha gostosa, jogar, se divertir. E eu também percebi que a minha ansiedade diminuiu drasticamente. Às vezes você acha que a sua ansiedade tá ligado a
só problemas externos, né, internos da sua vida. Na verdade, às vezes você tá tendo problemas externos, mecanismos que a rede social te coloca, a dopamina rápida, isso vai te gerando uma ansiedade por mais e mais e mais e mais, e você não tá se ligando nisso, então é bom prestar atenção. Eu senti que melhorou muito a minha ansiedade. E não mudou a minha vida drasticamente, assim, magicamente, de uma hora para outra, não. Mas que me ajudou muito. E a gente sabe que essas redes são mecanismos de trabalho, né, para muitas pessoas. São, como eu posso dizer, você pode trabalhar através disso, ganhar bastante dinheiro. E eventualmente eu vou voltar com o Instagram e com o TikTok, porque eu pretendo divulgar alguns serviços nessas redes, mas com muito mais consciência de que a vida fora das redes sociais é bem melhor. E me conta aqui se você... Calma aí. E me conta aqui nos comentários se você consegue ficar sem redes sociais, sem Instagram, sem TikTok, sem essas redes. Se você conseguiria. Me conta se você tá dando realmente atenção para o que realmente é importante e parar de ficar olhando a vida das pessoas e realmente olhar para sua vida. Te garanto que vale muito a pena. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu recomendo muito que façam esse teste pelo menos um dia sem rede social. Garanto que vocês vão sentir muita diferença na vida de vocês. Beijo, até o próximo vídeo.